Então, hoje nós vamos falar com a história de um ovo, né? Nós já vimos ovo frito, ovo cozido, ovo de tudo quanto é jeito. Eu já vi, tem uns ovinhos que são assim, que é de passarinho, né? Que a gente vê assim, tem os ovos da avestruz, peraí, não cabe. Isso aí você aumenta, tá? Que é o ovo grande, que são os ovos de avestruz. Mas nós vamos começar a contar a história de um ovo. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Uhum. Vamos lá. Vocês estão vendo esse rapaz? Dá para ver? Só faz assim para ver se está aparecendo. Esse rapazinho, ele é o Zé. Eu vou chamar de Zé, porque ele pode ser o Zé Mané, o Zé Trouxa, o Zé Legal, cada um chama ele do que quiser, mas a gente põe Zé, que aí já resume pra caramba, né? Então, o Zé estava andando para a rua, levando a vidinha dele, desapercebido. Aí, de repente, ele encontrou um ovo. Aí ele ficou olhando, ops, um ovo jogado na rua? Nossa, que classe de passarinha é essa que abandona o seu ovo no meio da rua? Ele ficou lá olhando o ovo, pensando o que eu vou fazer com esse ovo. Pegou o ovo na mão e começou a imaginar: de que será que esse ovo? Bom, vamos ver os animais ovíparos. Papagaio, se for papagaio, ele vai conversar comigo. Se ele for uma galinha, ele vai me dar ovo. Se ele for um tucano, nossa, tucano, símbolo da fauna brasileira. Gente, eu tenho a sorte grande, porque eu tenho um ovo que vai ser super legal. E ficou lá pensando que raio seria o tal do ovo. Aí ele teve uma grande ideia. Vou levar o ovo para casa, vou criar o ambiente e vou cuidar desse ovo, porque a minha curiosidade é demais. Sei lá que raio que tem dentro desse ovo. Então, eu estudei lá na aula de ciências que eu vou cuidar do ovo e vamos ver o que o ovo vai dar. Aí foi lá, fez uma caixinha, colocou o ovo para chocar com a lâmpada, né? Fez lá, promover o ambiente. De repente, o ovo eclode. A eclode, essa palavra é bonita, hein, gente? Eclode. Vamos aprender assim. O ovo abriu e saiu um bichinho de lá e começou a chamar ele de mamãe. Ai, que coisa meiga! Mas não era, nem uma galinha, nem um tucano, nem um colibri. Gente, era um ovo de uma cobra. Fala sério. Era um ovo da cobra. Aí ele ficou, mas que coisa. Nasceu uma cobra, ainda tá me chamando de mamãe. O que eu posso fazer com isso? Eu vou cuidar, uai, vou ter coragem de matar. Aí falou assim: vai virar meu bebê. Aí, todo mundo fala que cobra é do mal. Imagina, depende de como você for criar. Você adapta e você vai criar e você pode transformar uma cobra numa cobrinha do bem, ou uma minhoca grande, ou sei lá. E ele ficou cuidando da cobra como se fosse o filhinho dele. Olha lá que bonitinho, gente, que coisinha meiga, né? Aí compra, gasta dinheiro, compra as coisas, disfarça a cobrinha de um bebê. Leva a cobrinha para passear e olha só a alegria. O coraçãozinho, ele tá ficando apaixonado pela cobrinha. E ele resolveu resgatar um animalzinho que o povo não gosta, que as pessoas dizem que não prestam. Ele resgatou esse bichinho para, se eu der amor, toda forma de amor vale a pena, né? Então, se eu der amor, ele pode se mudar e ele vai ficar um bichinho bem legal. Vai ser o minha cobrinha. Só que todo bebê precisa ter as suas necessidades. Então ele foi lá, ele foi para a Disney e comprou um Mickey legítimo. Lá no parque da Disney comprou, porque o filhinho dele não ia ter porcaria, né, de R$1,99. Então ele foi lá para a Disney e comprou um Mickey. E um bebê chorava, tinha as necessidades. Todo bebê tem as suas necessidades para que cresça, né? Então ele foi suprindo as necessidades do bebezinho dele, que era o filhinho dele, começou a fazer parte da vida dele. E estava crescendo lá, a tal da cobrinha. Aí ele pegava a cobrinha, levava para passear lá, tem um ursinho.
Então, de noite, vamos levar meu bebê para passear, porque é tão bonzinho. Ai, que bonitinho, tá crescendo o meu bebê. Coloquei no lugar de meu filho e agora vai ser o meu bebê. E foi passear, começou a ter a vida dele com o bichinho. Aí construiu um quartinho. De noite ele ia passear, aí chegava em casa, punha o bebezinho na cama, ficava cantando músicas para o bebê dele, e o bebê dele foi crescendo, e ele todo feliz da vida, porque agora ele tinha um bichinho que era só dele. Aí ele começou a levar o bichinho dele para ter lazer, para se divertir. Então ele ia jogar, ele levava o bichinho junto, porque eu tenho que criar o meu bebê de uma forma para fazer parte da minha vida. Então ele sai comigo, eu passeio com ele, ele fica na minha casa, mas agora eu vou levar ele para participar do meu lazer. E ele vai começa a levar o bichinho dele para o lazer dele, e o bichinho dele está crescendo, está aprendendo a viver com ele. Quando chegava em casa, ele queria pôr o bichinho para dormir, mas o bichinho não queria. Então vamos adaptar aqui, né? Porque acho que isso aqui é feito na época da televisão só. Então vamos dizer, de noite ele chegava, ia ver televisão com o bichinho. Ele ia ficar vendo filminho na internet com o bichinho. Ele ia ficar vendo, não é que é? WhatsApp, Instagram, não sei mais o que é essa TikTok. Ficou vendo tudo, sempre acompanhado do bichinho, porque o bichinho já fazia parte da vida dele. Era o animalzinho de estimação, que já era uma parte da vida dele. E ele começou a ter orgulho do seu filhinho. Então ele já começou a não se importar, começou a tirar foto, a gente tira foto junto com aquilo que a gente gosta. Então ele já não tinha problema que as pessoas vissem que ele estava com um bicho estranho, porque afinal de contas, o mundo mudou, eu tenho que mudar e ser moderno. Então, o que acontece? Ele começou a ter orgulho e andar com o bichinho e registrar esses momentos, e estava tudo bem, e o bichinho dele crescendo. Só que o bichinho dele foi mudando, ele não percebeu. Aí, um belo dia, ele trabalhou o dia inteiro. Trabalhou, saiu da... Sabe aquela história de brasileiro, né? Trabalha, sai de casa, vai para a escola, vai para o trabalho, depois vai para a escola, chega em casa morto, ele queria deitar na cama dele e descansar. A hora que ele chega em casa, o bichinho dele tá na cama e falou, né, não, você não vai deitar. Aí ele falou assim, como assim? Esse é o meu quarto, você está dentro da minha casa, você vai sair daí. Se fosse um cachorrinho, ele pegava a coisa e punha para fora. Se fosse um gato, ele punha para fora. Quando ele chegou perto do bichinho dele, para pôr para fora, o bichinho abriu a boca com os dentes e falou, não, não, aqui sou eu. Se você quiser descansar, você vai deitar no tapete. E se não quiser, vai embora da casa. O bichinho tomou conta da vida dele e se instalou dentro da casa dele, dentro do quarto dele. E ele ficou muito surtado, dormiu no chão, no tapete. No dia seguinte, levantou, teve que ir correndo para trabalhar. E o bichinho junto no trabalho. E ele arrumou uma viagem de trabalho. Ele foi viajar e falou: vou me ver livre desse bicho, eu vou trabalhar. Quando ele viu, o bicho estava dentro do carro. Então, até nas viagens, aquele fofinho que ele criou no começo, achando que ia ser inofensivo, já começou a causar problemas. E ele não sabia como se livrar, porque ele cuidou desde pequeno. E ele foi criando, e o bichinho ia em tudo quanto era canto com ele, e ele já viu que ele perdeu o controle. Então, um dia ele está em casa trabalhando, o bichinho vai lá, já tomava conta do estudo, já tomava conta do trabalho e já estava destruindo a vida social dele. Ele já não podia sair, ele não podia trabalhar, ele não podia concentrar, porque o tal do bichinho estava lá, tomou tanta conta da vida dele, que tomou, assim, o controle, tomou o poder da vida dele e começou a impedir ele até de fazer as coisas que eram normais e que ele precisava, que era o trabalho, o estudo e a vida social. Aí, ele já ficou mais nervoso com isso. Um belo dia, ele foi trabalhar, a hora que ele chegou em casa, ele pegou a casa dele destruída. Destruída. O bichinho destruiu tudo, quebrou tudo. Ele ficou tão surtado que ele falou: agora basta. Agora basta, acabou. Tentei, fiz de tudo, mas eu vou tomar o controle da minha vida, eu vou tomar as rédeas da minha casa, as rédeas do meu lar, eu vou botar esse cara para fora. Foi e botou o cara para fora. E começou a ter a vida dele normal, tá? Então, ele foi com as próprias mãos, ele expulsou o bicho, botou a casa dele em ordem, a vida dele em ordem, e aí agora ele estava tranquilo.
Quando ele estava tranquilo, um dia, de boas, passeando pelo supermercado, fazendo a vida dele, o que aparece? Peraí que demorou. Olha quem aparece dentro do supermercado, na vida cotidiana dele e muito maior. Aquele animalzinho que ele criou e cuidou e que virou do mal e que agora ele pôs para fora sozinho, o bichinho voltou depois, quando ele menos esperava, muito mais fortalecido, e a expressão, olha a expressão do rosto dele, já não é mais aquela coisinha meiga e nem mais amigável. Eu sei que o bichinho encontrou com ele dentro do supermercado, entrou dentro do carrinho e falou assim: agora não tem lugar nem para suas compras, agora sou eu. E aí ele teve que começar a carregar, e ele falou: agora você é meu escravo. Você vai me carregar aonde você for. Você já tentou me pôr para fora, mas sozinho você não conseguiu. Então agora você é meu escravo. Você vai fazer da sua vida para me servir. Eu sou o centro da sua vida. E ele começou a carregar o peso desse bichinho e pensando, né, arrependido de que será que eu, onde será que eu errei? Aí um dia o bichinho enrolou nele e falou assim: agora você é todo meu. Sem mim você não pode fazer nada. Você está dentro de mim. Eu estou em volta de você. Você não pode se mover mais sem mim. Você só se move se eu deixar. Você só vai andar se eu deixar. Você só vai pegar as coisas se eu deixar. Você só vai comer se eu deixar. E vou te contar uma coisa: não estou afim de deixar você viver sozinho. Pegou, deu um bote nele. Olha aí, ó, que coisa. A cara dele de desespero com o bichinho dele. Engoliu ele e falou: a sua vida acabou. Olha o que aconteceu com o Zé. E o Zé ainda ficou descalço, tá vendo? Porque engoliu o tudo, sobrou só um pé só, acho que virou saci, né? Então foi isso o que aconteceu com o Zé. Aí você vai falar: Kátia, onde você quer chegar com isso? Quer dizer que a gente não pode adotar animalzinho de rua? Quer dizer que a gente não pode pegar alguém e botar dentro da sua casa? Não é nada disso que eu tô falando. Vamos voltar a história desde o comecinho? Então vamos lá. Tararam. Tá indo, olha a carinha dele. Olha lá, o Zé Mortinho da Silva. E aí, um belo dia, o Zé estava andando na rua e ele se deparou com uma forma de pecado muito pequenininha. Uma forma de pecado que nem parecia pecado, era só alguma coisa assim, suave, sutil, que acontece na vida de todo mundo e que tem no cotidiano de todo mundo. E ele queria saber o que era isso. Então, ele olhou, ficou imaginando o que será. Ele teve curiosidade pelaquela forma de pecado, aquela forma de coisa ruim que ele não conhecia. Ele foi cuidando daquilo, foi incubando aquilo de uma forma até carinhosa, porque ele queria experimentar. Afinal de contas, eu posso provar de tudo isso. E chegou uma hora que o que acontece? O pecadinho nasceu, ele cuidou do pecadinho, o pecadinho foi fazendo parte da vida dele, mas era uma coisa delicada, que ele brincava com o pecado. Ele achava que ele tinha domínio sobre o pecado porque era pequeno, ele só pegava a hora que ele queria. Aí ele teve que começar a satisfazer as necessidades daquele pecado. Aquele pecado começou a tomar um lugar na vida dele. Então, ele, cada vez que ele saía à noite para passear, o pecadinho estava dentro da cabeça dele rodando. Cada vez que ele ia deitar, o pecado sentava do lado dele antes de dormir, rodeando a cabeça dele, dando novas ideias e falando: você não vive sem mim. Cada vez que ele ia ter uma vida social, aquele pecado ia atrás dele e ia se fazendo presente, dizendo: você não vive sem mim. Quando você estiver vendo televisão, você estiver vendo a sua internet, eu vou estar escolhendo o que é que você vai estar vendo. Você vai ter orgulho de se mostrar junto comigo por aí, porque para você já não é mais uma coisa tão grave. E quando você perceber, você quiser descanso, se ver livre de mim, eu já vou estar tão grande que eu vou dominar a sua cama. Eu vou dominar a sua cama. O que é a cama? É o lugar de descanso. Então, você não vai ter mais descanso sem a forma de pecado que você criou. E aí, você vai chegar num ponto que você vai viajar e o seu pecado vai com você. E ele vai grande tomando lugar. E você não sabe mais o que fazer com ele. E ele vai destruir o seu trabalho, destruir o seu lazer, o seu estudo, porque ele tomou conta até a hora que ele destrói o seu lar.
Quando destrói o seu lar, aí você vê assim, onde que eu fui fazer? E aí vocês pensam, nossa, ela está falando só de pecado sexual. Não tô, não. Qualquer espécie de vício destrói um lar. Qualquer espécie de comportamento inadequado destrói um lar. Mas você quer ver até outras coisas que a gente chama dos pecadinhos? Até a mentira, que é um pecado também, mas é uma coisa tão comum na nossa vida, destrói o nosso lar. Que mais que destrói o nosso lar? Você ter outros deuses destrói o seu lar. Todas as formas de pecado vão destruir. E o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você colocar lá os 10 mandamentos, você vai ver o que é certo, o que é a lei e o que é o pecado. E aí Jesus veio e resumiu. O que é a lei? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você fizer que for contra isso é uma forma de pecado. E isso destrói o seu lar. Quando você ama outras coisas, além da sua família, além de Deus, a sua família, você está cometendo pecado. Quando você ama mais o seu carro do que o seu filho, mais o seu emprego do que a sua mãe, você está deixando o pecado do amor ao dinheiro, né? Destruir o seu lar. Quando o seu pecado é o vício de bebida, destrói o lar. Quando é uso de droga, destrói o lar. Quando é pornografia, destrói o lar. Então, toda forma de pecado destrói o seu lar. E se você resolver dar um basta sozinho com as próprias mãos, o que vai acontecer? O que vai acontecer se você, de uma hora para outra, resolver dar um basta? A Bíblia diz que quando você que Jesus fala, quando expulsou os demônios lá, né? Quando ele expulsou os demônios, e o demônio vai, e ele sai, e ele volta, e vê a casa limpa e arrumada, ele não volta, mas se vê uma bagunça, ele volta, e o próximo estágio é pior do que o primeiro. Se você tentar limpar a sua casa sozinho, botar as coisas erradas da sua vida sozinho, pelas suas próprias mãos, você não vai conseguir, ele vai voltar mais fortalecido, e ele vai começar a dominar a sua vida. Então, o pecado é um peso que você tem que carregar, que você não consegue, as pessoas já estão descobrindo, você tirou a alegria da sua vida, está te embrulhando de uma forma e vai chegar num ponto que o pecado vai estar sufocando assim você de novo. E você realmente não sabe o que fazer, porque você já tentou sozinho e não conseguiu. E aí, o que acontece? Eis que vem a solução. Essa imagem você ainda não tinha visto. Que é o quê? Qual que é a solução? Qual é o antídoto para o pecado? É a cruz de Cristo. Só Jesus é capaz de te libertar e te dar a solução, o escape, a solução definitiva para a cura do pecado, porque ele veio para livrar a gente das garras do pecado. Jesus morreu na cruz, não foi à toa, ele foi para tirar você do estágio de miséria, para colocar você no lugar de vencedor. E olha o que vai acontecer quando você usa esse antídoto, que é a cruz de Cristo, em cima do pecado. Mesmo que ele venha. Olha lá, cadê? Você vai pisar nele e você vai ser mais do que vencedor. Quem pisou foi o Zé. Mas o Zé pisou por quê? O Zé acabou com o pecado por quê? Porque ele usou a cruz de Cristo para fazer isso. Que essa seja a mensagem na sua vida. Eu não sei qual é o seu pecado, eu sei qual é o meu, tá? E de repente, mas eu não vendo órgão infantil, eu não vendo droga, eu não me prostituo, eu não assalto banco, eu não faço mais nada disso. Cada um sabe aquilo que está dominando você. Então, você tem que saber o que é que te domina, o que é que faz sorrateiramente, desde o comecinho, que mexeu na sua cabeça de uma forma que você acha que tudo bem. Eu lembro que a minha mãe falava assim, quando o jovem fala assim, mãe, nada a ver, é porque tem tudo a ver. Porque realmente existe aquela história de, mas as coisas não são bem assim. Quando a obediência não for bem assim, a bênção também não é bem assim. Então, Abraão foi até as últimas consequências, tá? Foi até o último e Deus o honrou. Então, não tente adaptar a sua vida, o mundo, se adaptar ao mundo. Paulo fala lá na carta aos Romanos, não vos conformeis com este século, antes transformais-o pela sua mente. Então, o que acontece?
Você não tem que pegar e se adaptar. Então, você tem que ser luz onde você está. Se está todo mundo olhando para um lado, de cabeça para baixo, continue de cabeça para cima, mesmo que pareça errado, mesmo que todo mundo faz porque está certo. Isso não é bem assim. Se está na palavra de Deus, você tenha certeza que Deus vai te honrar, e mesmo que pareça difícil, quanto maior a dificuldade, maior é o troféu. Então, o que eu tenho para falar é isso: você pode vencer contra o pecado, você pode vencer as forças que estão em volta. Então, tem uma frase muito comum que as pessoas falam, né? Ah, o diabo te oferece o prato, né? O prato, né? Vamos dizer, a bandeja, né? Um prato bonito, o diabo te oferece, mas você só come se você quiser. E eu gosto dessa premissa que é assim: você não pode impedir que o passarinho faça pouse na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer um ninho. Nós estamos susceptíveis. Quando Jesus orou por nós, ele disse o seguinte, na oração sacerdotal, ele falou: oh, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas livrai-os do mal. Então, não tirar do mundo é a gente ter acesso, ficar susceptível a essas coisas, mas você tem que estar blindado na palavra de Deus para saber: isso eu posso, isso eu não posso, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu quero deixar o desafio para você essa semana. Pare e veja durante essa semana, no seu dia a dia, o que é aquilo que está sendo infiltrado na sua vida para te desviar do foco. O que é que vai contra a palavra de Deus? Não é o que vai contra o seu pastor, o seu líder, o padre, o seu professor. Não, eu quero saber o que é que Deus diz sobre a sua vida. O que é que você precisa tirar da sua vida? E aí pare e faça um retrospecto. Qual é a cobrinha que eu estou criando? Às vezes parece tão inocente, mas às vezes você não sabe que tamanho que ela vai ficar. Então fica esse desafio para mim, esse desafio para você. O que é que eu estou criando dentro da minha casa sem perceber que isso vai fazer um grande mal, que é isso que vai me levar a ser a me sucumbir, né? E aí, mesmo que você se veja numa situação que você já está sufocado nesse nível, o que que acontece? A cruz de Cristo sempre vai ser o antídoto. E em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. A força, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu acho, e eu deixo essa mensagem com vocês. Deus abençoe a nossa semana, guardados e blindados pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento.